Olá, alunos, tudo bem? Hoje, então, nós vamos trabalhar o pensamento, né, de Emile Durkheim, né, esse que foi aí um dos mais importantes, se não o mais importante aí, no início do pensamento sociológico, né, um dos principais representantes aí do pensamento clássico, né, e aqui a gente vai começar a falar muito sobre uma questão de método, né, que é fundamental, método de estudo, método de análise da sociedade. Então, no pensamento do Emile Durkheim, o que a gente vai observar é que, pela primeira vez, não houve simplesmente a aplicação de um método de investigação que era próprio de uma outra área científica, como aconteceu lá no pensamento de Augusto Comte, né, em que ele pegava simplesmente o método das ciências naturais e aplicava nos estudos, né, da sociedade. Aqui não, aqui vai haver necessariamente uma adaptação desse método experimental aos estudos da sociedade especificamente e uma nova forma de abordagem da realidade social, né, que é muito interessante aqui no pensamento do Durkheim. Então vamos ver como que funciona essa reflexão aí que esse autor está fazendo. Em primeiro lugar, né, entender que ele foi muito importante, né, enquanto um grande fundador da escola sociológica francesa, né, o primeiro a ocupar, né, um cargo de professor de sociologia propriamente na Sorbonne, né? E a gente vai ver então aí, né, que existem muitos elementos aí para se pensar, né, em relação ao Durkheim, e logicamente que a gente vai tentar suprir um pouco isso aí para as necessidades dos cursos de ensino médio, né, e de formação pré-vestibular aí, que um aprofundamento maior aí cabe já no âmbito mais universitário, tá? Mas vamos tentar ver aí então uma profundidade aí adequada aí o que o Durkheim está falando para nós. Em primeiro lugar, né, entender que ele vai, então, né, nesse seu livro, né, as regras do método sociológico, ele vai tentar equiparar a sociologia às outras ciências naturais, né? E para isso ele vai dizer que o que falta é necessariamente objetividade, ou seja, né, geralmente nos estudos das sociedades humanas, né, estudo de gente propriamente, né, de pessoas, nós deixamos interferir muito os nossos preconceitos, as nossas visões de mundo para querer definir o que está sendo e o que não está sendo feito aí, né, na realidade dessas pessoas. E o Durkheim ele vai tentar justamente quebrar, né, isso daí. Ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, para que um sociólogo seja um bom sociólogo, ele não pode colocar na sua análise, né, a sua opinião. Tá? Ou seja, ele tem que ter um conhecimento necessariamente objetivo, praticamente neutro, vamos dizer assim, né? Ou seja, olhar para as coisas com objetividade, tomar o distanciamento social necessário para observar a realidade, sem permitir que sua opinião pessoal influencie aí na formação, né, da sua compreensão em relação aos grupos humanos. Então, objetividade é o primeiro ponto mais fundamental que tem na teoria durkheimiana, e onde a sociologia, então, ela não pode ter um caráter psicológico, individual, subjetivo, tá? Pessoal, portanto, né? Mas tem que ser um caráter necessariamente objetivo, tá? Um distanciamento. Então, isso é o primeiro ponto, tá? No que se refere à compreensão da sociedade, então, o Durkheim ele vai se contrapor, né, aos pensadores contratualistas, por exemplo, que supunham que antes de uma vida em sociedade, num passado remoto, havia um estado de natureza, né? E os indivíduos renunciavam da sua liberdade para viver em sociedade. Durkheim não concorda com isso. Tá? Para o Durkheim isso é um completo absurdo. Quem quiser ter um pouco de compreensão maior dos pensadores contratualistas, faça o favor de ir até a nossa lista lá, né, de filosofia, né, e na nossa playlist, é só ver aí pelo canal que vocês vão encontrar aí as aulas sobre o pensamento de Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, né, que são os principais aí que a gente vai estar abordando aí na reflexão filosófica. Bem, para esse pensador, então, a sociedade necessariamente antecede o indivíduo, ou seja, há um primado da sociedade sobre o indivíduo, fazendo do homem necessariamente um ser social. Então, essa é a primeira questão. O homem é um ser social, segundo Durkheim. Para ele, então, a sociedade ela é uma realidade exterior ao indivíduo, dotada de um grande poder de coerção.
Sociedade, então, é uma individualidade psíquica, né, resultante da combinação de consciências individuais que vão constituir, então, uma entidade distinta que ele chama de consciência coletiva. Ou seja, é como se a sociedade fosse uma espécie de uma individualidade psíquica abstrata, uma entidade que pensa por si só, que cria regras, né, que reproduz essas regras, mas isso tudo através do coletivo. Né? Por isso que chamamos isso de uma consciência coletiva. Então, é entender que a sociedade, sendo ela exterior, muito maior que o indivíduo, ela está agregando, ela está incluindo todos dentro de uma mesma lógica. Né? É isso que determina a exterioridade do ser social. Então, para o Durkheim, né, a sociologia ela tem que se apresentar para o indivíduo como uma realidade pré-existente, né, independente e exterior. Né? Ou seja, né, a sociologia, desculpa gente, eu acabei me baralhando aqui, mas é assim, para o Durkheim, né, o que é determinante para a compreensão da realidade social é o que ele chama de fato social. Tá? Então, o que é o fato social? O fato social ele é o objeto de estudo do pensamento sociológico, é aquilo que se apresenta para o indivíduo como uma realidade pré-existente, independente e exterior. São os fatos sociais que fazem da sociedade o que ela é. Certo? Então, é necessário haver objetividade, né, para se compreender o fato social, e o fato social por si só é necessariamente objetivo. Né? Ou seja, é necessário que haja rigor científico, distância e neutralidade do objeto de estudo, que é o fato social. Né? Uma objetividade da análise sociológica que exige o abandono dos preconceitos para se compreender. Certo? Então, fatos sociais são fenômenos passíveis de observação. Nesse sentido, né, o Durkheim vai dizer, os fatos sociais são coisas, eles só podem ser explicados por outro fato social. Os fatos sociais só podem ser explicados com objetividade. Os fatos sociais só podem ser compreendidos se haver distanciamento e compreensão de que a nossa opinião não pode interferir na nossa compreensão do que ele é. Calma que eu já vou dar vários exemplos sobre o que é fato social. Então, o que são fatos sociais? Uma definição bem geral é que são as maneiras de pensar, sentir e agir que exercem uma determinada força nos indivíduos, obrigando os indivíduos a se adaptar à sociedade na qual eles vivem. Porém, nem tudo que influencia um indivíduo pode ser considerado um fato social. Para ser considerado como tal, é necessário que ele atenda 3 características fundamentais: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Então, veja bem, quando nós falamos em consciente coletivo, o que nós estamos querendo dizer é que o consciente coletivo ele cria, ele reproduz, tá? E ele sustenta o que nós entendemos como fato social. Fatos sociais são, então, as maneiras de agir, de sentir e de pensar que exercem determinada força dos indivíduos de uma maneira coletiva e obrigam os indivíduos a se adaptar à sociedade. Então, nós vivemos bem em sociedade porque nós sofremos uma influência muito forte do fato social. Isso faz com que nós, muitas vezes, pensamos de maneira similar, faz com que, muitas vezes, nós entendemos como as coisas são de maneira similar, sentimos de maneira similar, certo? Mas para que uma ação, não é qualquer ação isolada, qualquer situação isolada que pode ser considerado fato social. Para que uma coisa seja um fato social, em primeiro lugar, ela tem que ser coercitiva. O que significa isso? Significa que ela deve necessariamente se impor ao indivíduo, e caso o indivíduo não haja de acordo com aquilo, com um determinado padrão que está estabelecido, o fato social, né, ele, muito provavelmente, ele vai sofrer uma sanção, uma forma de punição, que não é necessariamente algo violento. Né? Quando eu der o exemplo, vai ficar mais claro. Em segundo lugar, o fato social é necessariamente exterior, ou seja, não é o indivíduo que criou isso para ele. Quando ele nasceu, eles já estavam aqui, certo? E vão continuar existindo. Então é algo exterior ao indivíduo. E, por fim, ele é geral. Né? Isso significa que ele serve para todas as pessoas. Então, vou utilizar o exemplo que o próprio Durkheim usa, que é a questão da linguagem. Tá? A linguagem, a língua, o idioma falado. Então, o indivíduo, né, que vive numa determinada sociedade, se ele não falar a mesma língua que os seus conterrâneos falam, que os seus companheiros falam,
Em primeiro lugar, ele não vai conseguir se comunicar. Então a coercitividade está nisso. Do tipo, ela exige que você fale a mesma língua, porque senão você não consegue se comunicar. Essa língua foi você que determinou como ela deveria ser, como se pronuncia as coisas, que nomes são dados às coisas. Não, não foi. Por isso ela é exterior. Tá? E ela é geral, porque serve para todos. Vamos utilizar muitos outros exemplos, por exemplo, usar roupa, uma sociedade como a nossa, né, que obriga necessariamente que as roupas sejam utilizadas. Obrigatoriamente todos nós devemos usar roupa, né, porque se nós sairmos andando pelado na rua, nu, né, nós vamos sofrer uma mazela muito grande. Isso serve para todos, né, diferente de outras comunidades que existem no mundo, como vocês bem sabem, que essa obrigação ela não existe. Tá? E todo mundo tem que usar roupa. Então a gente pode pensar em muitas coisas, né? Até das coisas mais bobas, por exemplo, né? Respeitar pai e mãe, isso é um fato social, né? Essa prática, né? Ah, ah, é, é, claro que os fatos sociais também eles não são os mesmos, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da questão da heteronormatividade, né? Que antigamente apenas pessoas de sexo oposto que poderiam se casar. Hoje a lei mudou. Hoje não existe mais essa exigência, né? Hoje você tem aí uma modificação onde pessoas do mesmo sexo, né? Ou do mesmo gênero podem, né? Usufruir do matrimônio, de uma vida comum, né? Então, entender também, por que eu citei esse exemplo, que às vezes as coisas se transformam e não necessariamente e para sempre que um fato social vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Quem muda, quem faz o fato social se modificar somos nós? Sim, mas nunca individualmente, sempre coletivamente. Então, existe uma demanda grande que faz isso acontecer, como a gente pode perceber aí esse exemplo que a gente acabou de citar, tá? E nesse sentido, não dá para falar de fatos sociais sem falar das instituições sociais. As instituições sociais elas são os mecanismos de organização mais importantes da sociedade. Por quê? Porque são elas que determinam, né, os conjuntos das regras, os procedimentos patronizados socialmente reconhecidos, aceitos, sancionados pela sociedade, que tem uma importância estratégica de manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos que dele participam. Então, as instituições sociais elas têm um aspecto moral muito grande, né, e são elas as responsáveis pela criação e a manutenção dos fatos sociais. Então, temos muitos exemplos de instituições sociais que servem dentro desses processos de socialização, né? Como, por exemplo, a gente vai ver aí a igreja, a escola, a polícia, o Estado, etc. Tudo bem? Além disso, né, o Durkheim ele vai também falar sobre a questão da anomia, tá? Então, quando uma sociedade não está funcionando, né, como deveria, quando uma sociedade ela não está, né, os seus fatos sociais são anormais, eles não estão sendo seguidos e tudo mais, uma sociedade então que não tem regras e normas, né, ela é uma sociedade anômica. A palavra correta é que ela é uma sociedade que não é saudável, ela é uma sociedade, portanto, doente, né? Então, uma sociedade sem regras, sem valores, leva o ser humano ao desespero. Falta de coesão social, né? Os problemas causados, a criminalidade, o desprezo, a tristeza, pode levar, inclusive, o indivíduo ao suicídio. Tudo bem? O Durkheim, então, gente, só fazendo uma ressalva, entenda uma coisa, para o Durkheim, a sociedade, né? O que a gente está falando aqui, ó, do conceito de sociedade, só para incluir um dado a mais, para vocês entenderem por que ele sempre utiliza esse tipo de linguagem, né? Vou falar mais sobre isso agora que for falar de solidariedade social, mas por que eu estou fazendo essa ressalva agora? Porque para o Durkheim, a sociedade, gente, ela tem que ser compreendida como um todo conjugado, certo? Esse todo conjugado, ele funcionaria, então, como um sistema. Então, a sociedade para o Durkheim é como um sistema. E o que é um sistema? Existem vários tipos de sistema na nossa sociedade. Mas o que é um sistema nesse sentido? Vamos dar dois exemplos. O ser humano é um sistema. Um organismo vive, então, é um sistema. Uma máquina é um sistema. Por exemplo, o computador através do qual eu venho dar essa aula para vocês, ele é um sistema. Ele tem um sistema, ele tem mais de um sistema, na realidade. Um sistema de software, um sistema de hardware, né? Um sistema onde está tudo integrado. Né? O sistema que nós utilizamos no nosso celular também, né? Chamamos de sistema Android, sistema, enfim,
isso significa o quê? Isso significa que na nossa sociedade ela é compreendida como um sistema para o Durkheim por conta disso. E veja bem, é como se a gente pensar que a sociedade é um organismo vivo, é como se as instituições sociais fossem os órgãos que estão atuando sempre em conjunto. E o que acontece se um desses órgãos falhar? Então, por exemplo, ó, vamos observar aqui que nós temos aqui instituições que são responsáveis para a socialização, mas também para outras coisas. Então, temos instituições que são responsáveis pela maneira como as pessoas pensam, né, como a escola, a igreja, entre outras coisas. Nós também temos instituições que são responsáveis pela segurança, né, como né, os advogados, né, os juízes, os policiais e os guardas e etc. Tá? Nós também temos instituições que são responsáveis pela saúde, né, da população, pelo cuidado com a saúde e tudo mais. Então, cada instituição ou cada grupo de instituições funcionam como órgãos que são fundamentais à sociedade. Então, por exemplo, se um desses órgãos, como por exemplo a escola, não cumpre o seu papel, que é justamente de formar jovens, né, que obedeçam e que compreendam os fatos sociais, né, e que sigam uma vida dentro do padrão pré-estabelecido para que haja uma ordem mínima, né, e ocorre um processo de evasão escolar muito grande, como isso já foi comprovado em muitas pesquisas sociológicas, o que acaba acontecendo? O jovem, né, um dos principais motivos que leva o jovem, o adolescente, para a vida do crime organizado, né, a se envolver com o crime organizado, por exemplo, é a evasão escolar. Então, se você observa a evasão escolar e você percebe que ela não está então que a escola não está conseguindo manter o jovem, não está conseguindo ensinar a ele os valores fundamentais para uma vida comum, o que está acontecendo? A educação, enquanto um órgão fundamental, né, de construção desse aspecto mais moral, né, está falhando, né, em cumprir sua obrigação e ela acaba automaticamente afetando uma outra instância da sociedade, que é a questão da segurança pública. Então, o que a gente está observando? A gente está observando que a sociedade, na concepção do Durkheim, ela está funcionando como um todo conjugado. Se uma instância falha, o restante também falha. E é isso que leva, então, a essa situação de anomia que a gente está vendo aqui. Né? É isso que vai levar a sociedade aos problemas sociais que a gente conhece. Tudo bem? Então, isso é muito importante aqui no pensamento do Durkheim, tá bom, pessoal? Tem que se atentar a isso. Quando a gente agora vai falar de solidariedade social, isso vai ficar um pouco claro. Então, por exemplo, solidariedade em Durkheim não é altruísmo, né? Mas é aquilo que é oriundo da consciência coletiva, né? E da consciência individual. Cada indivíduo possui uma consciência individual que sofre influência da consciência coletiva por meio dos fatos sociais, que nada mais é que a combinação das consciências individuais de todos ao mesmo tempo. Então, a sociedade não é uma simples soma de indivíduos, a sociedade é uma combinação de consciências individuais que resultam numa entidade distinta, que é a consciência coletiva, que vai colocar uma maneira de pensamento, de padrões, de regras que são comuns a todos. Tá? Então, a consciência coletiva é ela que vai formar os valores morais. Através do quê? Dos fatos sociais. Nesse sentido, uma solidariedade, quando nós definimos ela como mecânica, nós estamos falando de uma solidariedade por semelhança. O Durkheim vai diferenciar, então. Ele vai dizer o seguinte: solidariedade não é altruísmo, mas é justamente, então, né, a forma como os indivíduos é aquilo que faz com que os indivíduos vivem bem em sociedade, tá? E essa solidariedade ela pode, né, ser fruto da consciência coletiva ou da consciência individual. Claro que cada uma vai formar um tipo de solidariedade distinta. Então, quando ela é fruto da consciência coletiva, né, nós vamos falar de uma solidariedade mecânica, ou seja, uma solidariedade por semelhança. Então, agora vamos pegar a ideia de sistema que eu falei, de máquina e organismo, tá? Vamos pensar o seguinte: uma máquina, gente, uma máquina ela vai sempre funcionar de maneira mecânica. O que significa isso? Significa que se uma peça quebrar, não vai haver outra peça que vai tentar sustentar o funcionamento dessa máquina. Não, você só vai conseguir resolver trocando aquela peça, certo? Então, ela tem um movimento muito repetitivo. Diferente de um organismo ele já é aquilo que, se de repente um dos nossos órgãos, do nosso corpo parar, ele vai começar a se adaptar, ele vai tentar resolver aquele problema. Então, o Durkheim ele vai diferenciar tipos de sociedade a partir do tipo de solidariedade que cada uma dessas sociedades vivencia.
Então, quando falamos de uma solidariedade por semelhança, uma solidariedade mecânica, nós entendemos que os membros da coletividade vão compartilhar os mesmos sentimentos, vão reconhecer os mesmos valores sempre como sagrados. Tem uma questão religiosa muito forte, né, dentro dessa forma de solidariedade. Então, a solidariedade é aquela que ocorre quando a consciência coletiva se impõe com mais determinação sobre a consciência individual. O indivíduo antes pensa na sociedade, né, e depois ele vai pensar nele. Solidariedade, para o Durkheim, está presente nas sociedades, entre aspas, primitivas. Tá? Eu estou utilizando a expressão que o próprio autor usa e ele mesmo faz a ressalva sobre esse conceito. Tá? Ou seja, são sociedades, então, que não há uma questão muito importante, né? Que é a questão da divisão do trabalho. Aqui, a questão do trabalho é muito fundamental. Nas sociedades que são regidas por uma solidariedade mecânica, o trabalho ele não ocorre um processo de divisão do trabalho que é social, mas é uma divisão que se dá por gênero, por idade, etc. Quando o trabalho, né, as funções vão, né, ocorrer a partir, né, de um fator muito mais social, aí ocorre o fato de que a consciência individual passa a se sobrepor à consciência coletiva. Então, o que o Durkheim está falando é assim, por isso que o seu método é chamado de método estrutural funcionalista. Porque a sociedade é uma estrutura, tá, que funciona como um sistema onde há um todo conjugado, né, e cada parte da sociedade tem uma função a executar. Se uma dessas coisas deixa de executar sua função, a sociedade como um todo pode ser abalada. Tá? Então, o Durkheim ele vai dizer o seguinte, que as funções trabalhistas ou de necessárias para o funcionamento da sociedade. Quanto mais especializadas elas se tornam, mais a consciência do indivíduo se sobrepõe à consciência do coletivo. Então, esse tipo de solidariedade ele está presente nas nossas sociedades, as sociedades modernas ou as sociedades industriais. Esse termo, então, né, que o autor utiliza, né, industriais, né? Ou seja, o que nós temos aqui é a própria dependência do trabalho dos outros para poder sobreviver. Então, o que gera a solidariedade é necessariamente a interdependência que ocorre entre os indivíduos que são especializados. Os indivíduos que executam papéis distintos, que são especializados demais, dependem de outros indivíduos para determinadas coisas. Então, por exemplo, eu sou um professor, eu dependo do médico, do policial, do padeiro e de quem for. Assim como vocês, né, que usam dos meus serviços enquanto professor, dependem de mim para isso e aquilo, se o pai de vocês exerce outras funções ou vocês mesmos. Então, a solidariedade orgânica ela é o fruto das diferenças sociais. Tá? Quanto mais há a especialização do trabalho, quanto mais o trabalho se divide de maneira social, mais nós observamos a desigualdade crescente numa sociedade, certo? Então, a solidariedade orgânica ela é fruto das diferenças sociais, já que são essas diferenças que unem os indivíduos pela necessidade de troca de serviço pela sua interdependência. Então, o indivíduo ele só é socializado porque, embora, né, ele tenha sua individualidade, ele depende mais ainda dos demais indivíduos para sobreviver quando há a solidariedade orgânica. Né? Isso é muito interessante, como vocês podem ver. Então, preste atenção. Para Durkheim, eu vou ler esse trecho, né? A organização da solidariedade mecânica precede historicamente a orgânica, e aqui nós encontramos um elemento importante na sociologia durkheimiana. O indivíduo ele não vem historicamente em primeiro lugar. O que isso significa? Que a sociedade ela não resulta, como pensavam os filósofos, de um contrato social, em que os indivíduos precisam, por conveniência, renunciar a um suposto estado de liberdade. Ao contrário, a teoria de Durkheim ela prova que não há homem sem sociedade. O primado da sociedade sobre o indivíduo ocupa então uma posição central dentro da sociologia de Emile Durkheim e prova que o indivíduo nasce da sociedade e não a sociedade dos indivíduos, concluindo então o homem ele é necessariamente um ser social. Tudo bem? Nesse sentido, então, vamos lá mais uma vez. Eu já falei sobre isso e vou repetir. A sociologia de Durkheim ela é uma sociologia funcionalista. Então, a divisão social do trabalho ela é o elemento social que impulsiona o desenvolvimento da sociedade. As funções sociais são fundamentais na análise e por isso a sociologia dele é considerada funcionalista. Por ser uma força coercitiva e externa aos indivíduos, a sociedade molda as vontades individuais ao coletivo. Nesse sentido, que a sociologia do Durkheim é também considerada estruturalista. Por quê? Porque na medida em que a sociedade, a estrutura social, vai sempre determinar as condutas individuais.
tudo bem? Então, para fechar, um exemplo, né, da aplicação do método sociológico durkheimiano, ele vai fazer no seu livro, né, na sua obra tão bem conhecida, que é o Suicídio. Né? O Suicídio é um dos principais livros do Durkheim, né, e serve para a gente entender como ele está aplicando o seu método sociológico aí na compreensão da nossa sociedade. Tá? Nesse livro, ele vai se propor então a provar que as causas do suicídio, por mais que elas possam parecer ter motivações individuais, elas são, na verdade, motivadas por causas sociais. Olha que interessante, vamos ver como isso acontece. Bem, é o seguinte, o suicídio é um fato social, então, né, porque ele vai ser ocasionado por uma questão social. Para isso, o Durkheim vai falar assim, ó, existem 3 tipos de suicídio na nossa sociedade. Em primeiro lugar, um tipo de suicídio que pode ser classificado como suicídio egoísta. Por quê? Porque ele ocorre quando a consciência individual sobrepõe a consciência coletiva. Então, no sentido em que o ego do indivíduo ele se afirma com demasia em relação à sociedade. Como resultado, a relação entre esses indivíduos e a sociedade começa a se afrouxar e temos como resultado o fato de que o indivíduo não consegue se integrar à sociedade. A outra forma de suicídio é o altruísmo, né? O suicídio altruísta, né? Ou seja, um suicídio que dá de maneira inversa ao egoísta. O indivíduo ele morre pela sociedade. A consciência deles é social, né? A consciência coletiva se sobrepõe a essa consciência individual. E isso acontece, por exemplo, um exemplo é os chamados homens bombas, né? Que explodiam as pessoas, atacavam grupos civis em nome de uma causa além deles. Mas também nós podemos pensar, por exemplo, né, nos kamikazes, né, que durante a Segunda Guerra se atiravam com os aviões, né, é, o seppuku, por exemplo, que aqui conhecemos mais como harakiri, né, essa prática dos japoneses também é exemplo aí de um suicídio altruísta. E por fim, o suicídio anômico, né? O suicídio anômico ele já é fruto de uma grande mudança social. Então, há casos em que a sociedade se transforma significativamente e isso acaba resultando numa grande desorientação dos indivíduos, uma vez que as antigas regras e comportamentos não funcionam mais. Então é quando o indivíduo ele desiste de viver porque a sociedade deixa de fazer sentido para ele. Ele está desorientado, ele está desesperado. As mudanças não fazem mais sentido. E o indivíduo ele entende que é melhor ele tirar a vida dele do que ele continuar vivenciando numa coisa que não faz mais sentido e fundamento. Quando ocorre a crise de 1929, por exemplo, vimos muitos investidores se suicidando, né? Quando percebemos também grupos que perdem posições sociais, que perdem muito dinheiro, né? Famílias, eles também deixam aí de vivenciar as coisas. Tudo bem? Bem, pessoal, esses são alguns exemplos apenas aí, né? É uma síntese aí do pensamento durkheimiano. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Mas sobre o Durkheim, é isso mesmo que a gente tinha para falar. Tá? Então, bons estudos para vocês, façam aí as atividades que vocês têm para fazer, tá? E qualquer coisa a gente vai se ver no próximo vídeo ou podem me mandar mensagem aí, dúvidas, eu estou à disposição de atendê-los, aqueles que são meus alunos, me conhecem pessoalmente, tá? E os que não são também, estou disposto aí a dialogar com todos. Um abraço a todos e até a próxima.